Te damos a honra que é devida ao Teu nome nessa manhã, Jesus. Te damos a honra que é devida ao Teu nome, Senhor. Não há ninguém que se compare a Você, Senhor. Tu és tão santo, Tu és tão belo, Senhor. Tu és tão grande, Senhor. Te damos a honra, a glória, a majestade, o louvor, as ações de graça, Senhor, a exaltação, os júbilos, Senhor. Nós te damos nessa manhã, Senhor, adoramos, Senhor, porque Você é, Senhor. Você é o grande eu sou, e isso basta para nós. Você é, Senhor, Você é, Senhor. Você é o Criador dos céus e da terra, Senhor. Que honra nós temos de estar diante do Criador do universo, Senhor. Que privilégio nós temos de abrir os nossos lábios e adorar aquele que está sentado num alto e sublime trono, um governo acima de todos os governos, Senhor. Que privilégio nós temos de adorar aquele que emana toda santidade, majestade e beleza, Senhor. Nós te damos a glória nessa manhã, Senhor, a força, o domínio, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo, Senhor. Tudo vem de Você, tudo emana de Você, Senhor. Tudo é para Você, Senhor. As nossas vidas são Tuas, Senhor. O nosso viver, a nossa adoração, Senhor. Toda a terra exalta o Teu nome, Senhor. Bendito Tu és, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Bom dia, irmãos. Pode tomar o seu lugar. Queria compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã. Queria começar pelo livro de Mateus. Se você tem uma Bíblia aí, queria que você abrisse em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, vamos ler a partir do versículo de número 13. Deixa a sua Bíblia aberta ou ligada que nós vamos ler, acho que alguns versículos essa manhã. Mateus 16, versículo 13, diz assim: Tendo chegado às regiões da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizes que eu sou? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nessa manhã eu peço que a Tua graça e a Tua misericórdia venham sobre nós. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Como nós precisamos da Tua misericórdia nessa manhã, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Existe uma pergunta de Jesus aqui para os discípulos, e me parece que essa pergunta ela vem ecoando durante esses mais de 2000 anos, e parece ser a pergunta. Parece de todas as falas, perguntas de Jesus para os discípulos, essa para mim é a pergunta. Parece que a coisa mais importante que Jesus queria deixar para eles ali seria essa pergunta. De maneira individual, não de maneira coletiva, mas individual agora,
Jesus está perguntando para eles: quem você diz que eu sou? Será que você pode imaginar Jesus perguntando isso para você nessa manhã? E aí? Quem você diz que eu sou? Porque a maneira como nós respondemos a essa pergunta define muitas coisas na nossa vida. Porque se eu acho que o céu é azul, tudo na minha vida vai ser azul. Se eu acho que Deus é azul, se eu acho que Deus ele é bondade, por exemplo, tudo que Deus tem para me oferecer é a bondade. Isso vai fazer parte da minha vida. Então, eu acredito que muitas coisas da nossa vida está na resposta dessa pergunta que Jesus fez aos discípulos aqui. E você? Quem diz que eu sou? João 17, versículo 13, ele diz assim: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Quando nós nos convertemos, quando nós passamos a frequentar a igreja, quando nós começamos a ouvir o Evangelho, quando nós decidimos mudar um pouco o nosso estilo de vida, nós descobrimos o amor de Deus. E o amor de Deus é esse que está lá em João 3,16. Deus nos ama de uma maneira que nós não imaginávamos. Mas muitas perguntas ainda elas vêm à nossa mente conforme nós vamos caminhando com Deus. E algumas perguntas podem ser: quem Deus é? Quem eu sou? Por que eu nasci nessa família? Por que a minha vida é assim? Qual que é o sentido da vida? O que Deus quer de mim? E muitas vezes quando nós pensamos sobre Deus, nós imaginamos que nós conhecemos Deus. Não, eu conheço Deus, aquele lá que o pastor prega todo domingo e tal, lá na igreja, e ponto final. A gente não se atenta ao fato que agora nós conhecemos o amor de Deus, Ele nos atraiu para Ele, mas agora nós temos um problema. Agora nós caímos na pegadinha de Jesus, na armadilha do seu amor, e agora nós temos um problema. E adivinha qual que é esse problema? Esse problema chama-se Deus. O A.W. Tozer vai dizer que o que vem à nossa mente quando nós pensamos em Deus é a coisa mais importante que nos diz respeito à nossa própria pessoa. Todos os problemas do céu e da terra, mesmo que fossem apresentados de uma só vez, nada seriam em comparação ao problema esmagador de Deus, que Ele existe, como Ele é, e o que nós seres mortais devemos fazer em relação a Ele. Ou seja, nós temos um problema. Nós achamos que nós nos convertemos e agora todos os nossos problemas foram solucionados. Não. Nós temos um probleminha aí chamado Deus. Não está dizendo que Deus é um problema? Tô. Graças a Deus que não está ao vivo aqui. Graças a Deus. E a resposta para esse problema, qual que é? A resposta para esse problema é Cristo. É a glória de Cristo. É a glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem vocês dizem que eu sou? E é engraçado porque Jesus dá uma dica para eles. Jesus não fala: quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Jesus está falando que Ele mesmo é o Filho do Homem de Daniel 7. E Ele está perguntando para os discípulos: quem vocês dizem que o Filho do Homem é? O que nós, a Igreja de Cristo, o que nós precisamos hoje é conhecer a glória de Deus. E é sobre isso que eu queria compartilhar nessa manhã.
é sobre a glória de Deus. E é engraçado que eu nem combinei com o Vinícius, porque todas as canções estavam sendo direcionadas a esse assunto, a essa mensagem, chamada glória de Deus. Então, ainda que talvez na sua mente você possa pensar assim, não tem como a gente conhecer a glória de Deus. Eu concordo em partes com você, beleza? Estamos juntos nisso aí. Mas eu acabei de ler o livro de Hebreus, que diz assim: Ele é o resplendor da glória de Deus e a representação exata do seu ser. Eu acabei de ler Colossenses: Ele é a imagem do Deus invisível. E nós começamos aqui essa reunião falando sobre que a vida eterna é que conheçam a Ti, único Deus. Então, eu sinto falta nesses dias da igreja falar, sentir, buscar a glória de Deus. Me parece que nós chegamos até metade do caminho. Me parece que nós fomos caminhando até certa parte. Eu não estou querendo dizer que nós precisamos conhecer toda a glória de Deus, porque nós vamos falar sobre isso aqui. Mas eu sinto que nós temos buscado um propósito um pouco diferente daquilo que a Bíblia nos manda, daquilo que Jesus fala que Ele é a imagem. Para ficar claro o que eu quero falar nessa manhã, é o texto de Colossenses 1, versículo 13. Colossenses 1, versículo 13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós achamos maravilhoso a parte que Ele nos liberta. Nós somos libertados, nós somos libertos do império das trevas. Isso impacta as nossas vidas. Nós saímos falando para todo mundo: olha, eu era... Quase que eu cantei a música lá do... Não, mas vamos lá. Eu era uma pessoa muito ruim, Jesus me libertou e tudo mais. Isso impacta as nossas vidas. Nós queremos dizer para todo mundo: agora eu sou livre. Eu tinha amarras e tudo mais. Só que eu acho que a gente para muitas vezes aqui, porque agora nós não somos livres para viver da maneira como nós quisermos. O tal do livre-arbítrio lá, que não existe. Me parece que a igreja, ela tem vivido essa expectativa de apenas ser liberta. Mas o que o texto diz aqui? Que Ele nos transportou, Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então vamos lá. Você foi transportado de um lado para o outro. Muito bom. Você não ficou no vácuo. Quando o caminhão da mudança chegou, na hora que ele fez a curva, você não caiu pelo caminho. Não, entende? Você foi transportado de um lugar para o outro. E o que implica essa questão do reino do Filho do seu amor? Implica nisso que Jesus acabou de dizer aqui: que conheçam a glória de Deus. Então Deus nos conhece, Deus nos coloca numa posição de conhecer essa glória. Essa glória que é a expressão exata de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus. Porém, existe um texto aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 11, que ele é muito forte. E ele diz assim: Ele passam com rapidez como o vento e desaparece. Sua culpa, porém, é grande, pois tem como seu Deus a sua própria força. Nós, muitas vezes, criados por Deus, nós nos satisfazemos com nossos próprios interesses. Porque viver uma vida para a glória de Deus implica numa coisa: a glória é dele. Viver uma vida para a glória de Deus quer dizer, tudo é para Ele.
nada é para mim. Quem deve brilhar é a estrela da manhã. Quem deve brilhar a minha Bíblia diz que ele é aquele que brilha mais que o sol. E Deus, sabe para que Deus vive? Deus não vive para mim. Eu não sou o centro do universo. Deus vive para a sua própria glória. A coisa mais importante desse mundo chama-se a glória de Deus. E Deus faz tudo para a sua própria glória. Às vezes pode ser que na nossa mente caída nós pensamos assim: então Deus é egoísta, ele vive para a sua própria glória. Deus é um cara egoísta, né? Só que imagina comigo, a glória de Deus é aquilo que mais importante, é a coisa maior do universo. Deus é a pessoa mais certa, porque Ele vive para essa glória. A glória de Deus é a coisa mais importante. E Deus vive para essa coisa que é a mais importante, chamada a glória de Deus. Portanto, se na história que nós estamos vivendo, se na história da sua vida, você é o personagem principal, e todas as pessoas ao seu redor são os coadjuvantes, que estão vivendo para que a sua história dê certo, as pessoas que estão ao seu redor estão vivendo, apenas trabalhando para que a sua história dê certo, você não compreendeu o Evangelho. Porque o Evangelho fala sobre a glória de Deus, e como nós fomos resgatados, e como que Deus nos trouxe para participar dessa história. Nós não somos o principal, o ator principal dessa história. Algumas coisas que Deus faz para a sua glória na Bíblia: Deus escolhe o seu povo para a sua glória, Efésios 1. Deus nos criou para a sua glória, Isaías 43. Deus chamou Israel para a sua glória, Isaías 49. Deus resgatou Israel do Egito para a sua glória, Salmo 106. Deus levantou o faraó para se manifestar o seu poder e glorificar seu nome, Romanos 9. Deus venceu o faraó no Mar Vermelho para manifestar a sua glória, Êxodo 14. Deus manteve Israel no deserto para a glória do seu nome, Ezequiel 20. Deus deu a Israel a vitória em Canaã para a glória do seu nome, 2 Samuel 7. Deus não espalhou o povo para a glória do seu nome, 1 Samuel 12. Deus salvou Jerusalém dos ataques para a glória do seu nome, 2 Reis. Deus restaurou Israel do exílio para a glória do seu nome, Ezequiel 36. Deus faz tudo para a sua glória. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Que glória é essa? O que isso implica em nós? Último domingo do ano de 2024. João 12, versículo 42. Diz assim, João 12, 42. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus. Vou ler essa frase de novo. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas, por causa dos fariseus, não o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que a Bíblia está nos falando aqui? Que você pode até crer em Jesus, mas não amar a glória de Deus. Você pode estar crendo em Jesus aqui nessa manhã, mas talvez você não está amando a glória de Deus, ou melhor, amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E qual que é o problema disso? O problema é que se nós não amamos a glória de Deus, se nós não buscamos a glória de Deus, nós não temos a nossa vida transformada, porque as Escrituras nos afirmam que nós somos transformados de glória em glória. Não é transformar um pouquinho,
Não é eu bebia, não bebo mais, eu fumava, não fumo mais. Não tem a ver com isso. É isso que a gente aprende. Você tem um conjunto de regras que você tem que agora, porque você mudou de time, e agora você tem que fazer. Não. É uma outra parada. É uma mudança radical. Não tem a ver com uma mudança de hábitos. Conversão não é apenas uma mudança de hábitos. A glória de Deus faz uma transformação radical nas nossas vidas. É como um imã. Quando eu sou transformado por essa glória, eu sinto vontade de estar mais perto dessa glória, mais perto de Deus. É uma fome que ela não é saciada. Cada dia que eu sento à mesa com Ele, eu tenho mais fome de conhecer quem Ele é. É por isso que eu acho que no meio da igreja está faltando algo nesses dias. Porque, eu não sei se você percebeu, mas quando a gente vive sem algo, a gente não percebe facilmente. Parece que a igreja ela tem vivido para a sua própria glória. E por vários motivos. Primeiro, que nós não achamos importante. Segundo, porque nós não queremos viver para algo que não seja as nossas próprias vidas, as nossas próprias realizações. Como que eu vou viver agora para alguém que não tem a ver com a minha própria realização, com a minha própria vida, com a minha própria glória? Será que a igreja evangélica, brasileira, portuguesa, alemã, será que ela está sentindo falta da glória de Deus? Será que nós estamos sentindo falta da glória de Deus? Porque nós nos acostumamos a ter prioridades na nossa vida. E eu não sei vocês, mas a maioria de nós coloca as nossas prioridades. Então eu escrevo lá no meu quadrinho imaginando. Prioridade número 1, Deus. Segundo, família. Terceiro, emprego, carreira. Quarto, outras coisas, meu time de futebol. O que acontece é que nós colocamos Deus na mesma categoria de todas as coisas, na prateleira. Ou seja, quando eu coloco Deus na mesma categoria, na mesma prateleira, é muito fácil eu trocar Deus de lugar. Nós podemos trocar Deus de lugar, nós podemos trocar as coisas de lugar. Deus é outra parada. Deus não pode ser a sua prioridade, Ele tem que ser a sua exclusividade. Porque você pode trocar a sua prioridade, amanhã pode ser outra. Entende? A sua prioridade amanhã vai ser o dinheiro. A sua prioridade amanhã vai ser a escola das crianças, vai ser outra coisa. Deus, Ele tem que ser a sua exclusividade. O C.S. Lewis, ele nos ensina, ele diz assim: percebi que colocando as primeiras coisas no primeiro lugar, teremos a segunda a seguir. Mas colocando as segundas em primeiro, perdemos ambas. Compreende? O primeiro mandamento, ele tem que ser primeiro lugar. Deus não quer ser mais um amor na sua vida, Ele quer ser todo amor. Uma vida para a glória de Deus implica em não ser mais escravo do pecado, do diabo, mas ser agora um escravo do amor de Cristo. Se você vive uma vida para conhecer a glória de Deus através do seu braço, através da sua realização, não, eu vou conhecer do meu jeito e tal, pode deixar que eu... Adão e Eva tiveram a mesma ideia que eu e você, e não deu certo. Viver em benefício próprio não é viver para a glória de Deus. Quando Moisés, lá no Êxodo, nós já falamos aqui algumas vezes, Deus fala para Moisés: Moisés, todo homem que voluntariamente se mover, traga ouro, traga madeira, traga todas as coisas, para construir um lugar para a minha presença.
Deus estava ensinando o povo ali que a glória dele no meio do povo era digna de tudo. E Deus diz para eles: olha, tragam voluntariamente. O que acontece? O povo traz. Mais tarde Moisés sobe no monte. Aí Moisés demora um pouquinho ali para descer. Então o povo pede para Arão o quê? Arão, Moisés está demorando, vamos construir aí um bezerro de ouro para que a gente possa adorar. E mais uma vez, o que eles fazem? Eles trazem lá o ouro, tudo mais, né? A gente conhece a história. Eles constroem o bezerro. Ou seja, eles acharam que Deus não era digno de tudo. Deus não era tão digno de tudo para eles entregarem tudo, porque eles reteram muitas coisas ali que Deus pediu que eles trouxessem voluntariamente. Porque se nós não entendermos que a glória de Deus é a coisa mais importante da nossa vida, nós vamos viver para a nossa própria glória, talvez construindo ídolos com aquilo que nós deveríamos de dar para Deus. Nós vamos construir ídolos conforme nós próprios achamos que deve de ser. A glória de Deus é algo muito maior. E a nossa vida deve ser em prol da glória de Deus. E é essa glória que nós devemos de buscar. É essa glória que nós devemos de adorar. É essa glória que nós devemos de cantar. E essa glória está expressada no Filho. A história de Jó, ela é muito interessante. E no final do livro de Jó, no capítulo 42, ele diz assim: respondeu Jó ao Senhor, ele disse: bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Só um parêntese. Já viu que muitas vezes a gente acrescenta coisas na Bíblia? Porque aqui está dizendo que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que vem à tua mente quando você lê isso? Nenhum dos teus planos, para mim, pode ser frustrado, né? A gente sempre fala isso. Jesus, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Para mim, a Bíblia não diz isso. Mas ele continua: tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os teus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Os historiadores, eles dizem que o livro de Jó, ele foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Primeiro que Gênesis, etc. e tal. E Jó era alguém que conhecia o Senhor. O que Deus fala de Jó? Meu servo Jó. Deus está dando testemunha para Satanás sobre Jó. Então Jó era alguém que conhecia Deus. Mas no final do livro, ele diz que ele conhecia Deus de ouvir falar. E ele diz: mas agora os meus olhos estão vendo o Senhor. Eu acredito que nós estamos nessa transição. Ou melhor, nós precisamos estar nessa transição. Irmãos, quando nós viemos a reuniões como essa, quando nós viemos a um culto, um domingo de manhã, 9h30, nós precisamos entender que nós não estamos assistindo uma palestra do Pablo Marçal, aprendendo sobre algo novo, sobre um manual. Não tem a ver com isso. A inteligência artificial está pregando em igrejas na Alemanha melhor que muitos pregadores hoje. Você não está vindo aqui ouvir uma palestra. As nossas reuniões de culto, nós precisamos entender que a palavra de Deus tem poder para transformar as nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo aqui. A palavra revelada de Deus, ela tem poder para transformar as nossas vidas pela glória de Deus. Quando nós compartilhamos as Escrituras, nós estamos compartilhando sobre a glória de Deus, sobre o poder da palavra de Deus. Quando nós estamos cantando aqui, nós não estamos cantando canções decoradas que o pessoal gosta, não tem a ver com isso, com as letras.
Nós estamos entrando na sala do trono. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos entrando à sala do trono, pedindo: anjo, vai um pouquinho para o lado aí que eu cheguei. E eu vou adorar aquele que vocês estão vendo também. Eu vou entoar canções àquele que emana toda a beleza. Os anjos não estão lá porque eles estão numa escala de domingo pela manhã, assim como nós estamos aqui. Os 24 anciãos não estão lançando as suas coroas porque tem alguém mandando eles lançar. Eles estão adorando a glória de Deus, a glória do Filho, a glória do Pai, a glória do Espírito. E nós somos convidados a adorar essa mesma glória, a buscar essa mesma glória. A glória de Deus é a beleza de Deus, é a irradiação da sua perfeição, a manifestação externa da sua natureza, a revelação estética da sua identidade, a qual nunca foi vista em plenitude por nenhum ser humano na terra. Por que não existe e por que nós não clamamos mais pela glória de Deus hoje? Porque a glória de Deus, ela brilha, ela expõe quem nós somos. Isaías viu e ele disse: ai de mim. Pedro achava que conhecia Jesus. Pedro achava que poderia dar ideias para Jesus, no plano dele. Jesus, teu plano é morrer, mas não morre não. Jesus, eu acho melhor ir por aqui, tu não conhece o pessoal ali. E Pedro nega Jesus. Jesus morre, ressuscita. E o que acontece quando Jesus ressuscita? Mandam chamar os discípulos, e é engraçado que a Bíblia fala assim, e manda chamar Pedro também. Pedro estava tão decepcionado da vida, não somente porque ele negou Jesus, mas ele achava, como Jó, que ele conhecia a história de Deus, que ele conhecia Jesus. Pedro ficou tão decepcionado que ele voltou às suas antigas práticas, ele foi pescar. A decepção de Pedro, todos viram a decepção dele. E talvez a decepção não seja algo tão ruim assim. Talvez nós precisamos ficar um pouco decepcionados com aquilo que nós conhecemos de Deus. Porque se nós ficarmos decepcionados, talvez nós vamos conhecer realmente quem Ele é. Se Deus, eu achei a minha oração nessa manhã: Senhor, eu achava que eu te conhecia, mas eu te conhecia só de ouvir falar, só o que a religião evangélica me ensinou até hoje, mas agora os meus olhos, eles te veem. Deus, Ele leva o povo para o deserto, para falar ao coração do povo. A minha oração nessa manhã é que o Senhor te leve para um deserto, e talvez você nunca mais saia dele, porque no deserto não tem nada. O deserto é um lugar que não tem nada, só tem Ele. Não existe nada para se gloriar lá no deserto. Por isso que João Batista viveu tantos anos no deserto, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, porque não existia nada para se gloriar no deserto, a não ser a presença de Deus. João 17, como nós sempre lemos aqui, João 17, 24: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Você é aquele que o Pai deu para o Filho? Você é esse que foi resgatado, uma noiva para o Filho, uma morada para o Espírito, uma família para o Pai. Nós somos estes que Jesus nos resgatou. E para que Jesus nos resgatou? Por que Jesus nos resgatou? Por que Jesus está fazendo essa oração aqui? Para que vejam a minha glória.
Então, para que Jesus nos salvou? Para que Jesus quer que nós estejamos com Ele? Para ver a sua glória. Para ver a sua glória. Uma dica: você não precisa insistir com Jesus aquilo que Ele quer fazer. Jesus, será que o Senhor quer que eu veja a tua glória? Se for da tua vontade, eu vejo a tua glória. Não. Ele está orando ao Pai. Jesus está falando: eu quero, esse é o meu desejo. Enquanto a gente não sabe muito bem aquilo que a gente quer, né? Se quer casar ou comprar uma bicicleta, a gente tem muitas dúvidas naquilo que a gente quer na nossa vida. Jesus está muito claro aqui. Ele diz: Pai, a minha vontade é essa. A minha vontade, o que eu quero, aqueles que você me deu, eles estejam comigo. Para quê? Para ver a minha glória. Você não precisa insistir para Jesus. Ele quer revelar a sua glória. Essa é a vontade de Deus para nós. E um segredo nessa manhã: não existe nada que nos impeça. Ou melhor, talvez o que nos impeça é não querer essa glória. Talvez o que nos impeça é viver uma vida para a nossa glória. A glória de Deus traz beleza onde não há. A glória de Deus traz luz onde há trevas. A glória de Deus é a coisa mais importante do universo. E o Filho é a expressão exata dessa glória. Nossas vidas devem ser uma vida para essa glória. Como diz aquela canção, né? Me envolva na tua história, a minha vida para a sua glória. E Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 13. Ele diz assim: agora pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então eu conhecerei plenamente, da mesma forma que sou conhecido. E um espelho naquela época não era um espelho como nós temos hoje, totalmente, que transmite tudo que existe de um lado ou outro. Um espelho naquela época era um metal polido. Ou seja, sabe um metal polido? Quando você acha que vê, não está muito claro. E Paulo está dizendo aqui, parece que nós estamos vendo um reflexo não muito claro ainda. Ainda não está muito, sabe? Parece que a glória, aquilo que nós estamos vendo hoje não é tão claro. Mas um dia nós o veremos face a face. A casa de Deus, esse lugar que o Aleph orou, que Jacó disse que é uma porta colocada no céu e uma escada na terra. A casa de Deus deve ser esse lugar, o ponto de acesso entre os céus e a terra, porque o padrão é o céu. Jesus nos ensinou isso. Nós somos transformados de glória em glória. Nós não somos transformados de mensagem em mensagem, de palestra em palestra. A sua vida ela pode ser transformada num momento de adoração, pode ser transformada num momento de compartilhar as Escrituras, mas ela é transformada a partir da glória de Deus. Onde está hoje a glória de Deus no meio da igreja? Será que existe espaço hoje na casa de Deus para Deus? Será que nós estamos vivendo as nossas vidas para Deus? Ou Ele está vivendo para nós? Salmo 26, versículo 8, Davi disse: eu amo, Senhor, a tua habitação, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória reside, o lugar onde a tua glória habita. A casa de Deus é o lugar onde a glória de Deus mora, é onde nós somos transformados. E é por isso que Jesus chegou no templo
e ele viu os comerciantes, os ladrões vendendo um monte de coisa, e ele começou a derrubar tudo, porque o templo deveria de ser o lugar da morada, da presença de Deus. O templo ali deveria ser o lugar da glória de Deus, e não era mais, porque as pessoas estavam querendo agora um espacinho também, elas estavam querendo brilhar. A glória de Deus é que nos transforma, e não existe nada que nos impeça de acessarmos a glória de Deus, de buscarmos a glória de Deus, de ter uma vida baseada nessa busca chamada glória de Deus. Nós, como igreja, devemos de ser esse ponto de acesso do céu com a terra. Nós, a igreja, devemos de ser esse lugar, essa casa do pão, onde as pessoas vêm buscar o pão. E o pão chama-se a glória de Deus. Qual que é o desejo de Deus? Encher toda a terra com a sua glória, desde o início, desde o princípio, desde o Éden. Nuno, nós não temos como conhecer a glória de Deus toda, eu concordo. Jesus disse isso, porque a eternidade é que conheçam a Ti como único Deus. Nós vamos conhecer por toda a eternidade a glória de Deus, a beleza de Deus. Mas é essa glória que nos transforma hoje, é essa glória que nos aproxima hoje, é essa glória que muda as nossas vidas de uma maneira radical, pela Sua palavra, pelo Seu poder. Não adianta nada eu vir aqui te dar um conjunto de regras, e você pegar um conjunto de regras e tentar durante a sua semana aplicar na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Nós somos transformados pela glória de Deus. E por que nós não temos mais? Porque quando nós chegamos à casa de Deus, muitas vezes, que somos nós reunidos com nossos irmãos, nós não temos muita vontade de adorar, ou nós não temos muito entendimento que nós estamos entrando à sala do trono, porque ela não faz falta para nós. Muitas vezes, quando Deus derrama a sua glória em um determinado lugar, nós chamamos isso de avivamento. E o que é um avivamento? É trazer vida àquilo que estava morto. E o que é um avivamento? Deus revelando-se a si mesmo. Eu e você não podemos produzir um avivamento. Eu não posso chamar, pessoal, vem para a semana que vem aqui para a reunião de avivamento. Não. É Deus que produz, é Deus que deseja. Ele deseja se revelar a si mesmo, de maneira poderosa, assustadora muitas vezes, porque Jacó disse: que lugar terrível. Por que nós indivíduos, nós não buscamos mais a glória de Deus? Porque a glória de Deus implica em uma coisa: a glória de Deus. A glória é dele e não minha. Quem brilha é ele, não sou eu. Eu queria muito que você entendesse nessa manhã que buscar a glória de Deus é aquilo que Deus nos chama. Ver a beleza de Deus é aquilo que Ele quer nos mostrar. Ser transformado pela glória de Deus é aquilo de melhor que tem para acontecer nas nossas vidas. E Jesus foi esse que caminhou por essa terra para mostrar o coração do Pai, nos atraindo de volta para esse lugar da habitação de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, a expressão exata de Deus. Cristo é para nós essa porta, Cristo é para nós esse acesso, Cristo é para nós essa conexão que nos faz voltar a esse lugar chamado a presença de Deus. Eu queria orar nessa manhã
E sabe o que acontece? Pode ser que a gente ore aqui e não aconteça nada. Pode ser que nós oramos nessa manhã e talvez com os nossos corações sinceros: Senhor, eu desejo ter uma vida para a sua glória. Talvez isso seja uma mudança. Opa, eu achava que eu te conhecia, Senhor. E à medida como eu vou caminhando a partir dessa mudança, olha, agora os meus olhos estão te vendo. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia de ouvir falar. O pastor pregava sempre, eu te conhecia só da maneira como o pastor me falava a respeito de você. Mas agora eu decido viver a minha vida para a sua glória, para a sua presença. A vontade de Jesus é essa: conheçam Ele, conheçam a sua glória. A minha oração nessa manhã é que nós sejamos talvez como Pedro, que teve uma decepção na sua vida, por achar que conhecia a vontade dele, a vontade de Deus. A minha oração é que talvez nós estejamos como Jó: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Porque quando nós, indivíduos, respondemos essa pergunta para Jesus: quem você diz que eu sou? Quando nós, a igreja, decidimos buscar o primeiro amor em primeiro lugar, o primeiro mandamento em primeiro lugar, quando nós nos reunimos para adorar, não tem como nós não entrarmos coletivamente na sala do trono, colocarmos uma escada aqui, ser esse ponto de acesso, onde a presença de Deus vai tocar essa cidade, vai tocar esse mundo, vai tocar as pessoas. O que transforma a vida das pessoas não sou eu, não é o Gessé. O que transforma a vida, as nossas vidas, chama-se glória de Deus. E nós vivemos, e nós devemos de viver para essa glória, porque Deus vive para essa glória. E o que acontece? Ele nos chama para viver para essa glória. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que nós tivéssemos um momento aqui nessa manhã. Jesus, eu não sei como é que é esse negócio, mas nós temos alguém aqui que nos ajuda, e essa pessoa, ela está aqui para nos ajudar nessa manhã, e ela se chama Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador, Ele é aquele que nos ajuda, aquele que nos instrui. Então eu gostaria que nós orássemos nessa manhã, para que o Espírito Santo nos ajude a viver uma vida para a glória de Deus, para que Jesus não seja mais a nossa prioridade, mas que Jesus seja a nossa exclusividade, para que a glória de Deus não possa ser trocada por outros amores nas nossas vidas, para que quando o ano de 2025 começar, nós não venhamos colocar Jesus na mesma prateleira, colocar a glória de Deus na mesma prateleira das nossas necessidades. Ele não é apenas a nossa necessidade, Ele é aquilo que nós vivemos, Ele é o nosso tesouro escondido, Ele é aquilo que nós temos de mais precioso. Jesus não está na mesma categoria das outras coisas. A glória de Deus é algo muito maior, a glória de Deus é algo muito melhor. Nós, a igreja de Cristo, devemos de ser esse lugar que zela por essa glória, que busca essa glória, que tem um encontro com essa glória. Mais do que vir a reuniões para encontrar os nossos irmãos, nós estamos encontrando a glória de Deus, porque é essa glória que transforma as nossas vidas.
Nós precisamos ser transformados por essa glória, a glória de Cristo. Jesus deseja mostrar a nós a sua glória. Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, esteja também aqueles que você me deu, para que vejam a minha glória. Abra os nossos olhos nessa manhã, Jesus. Abra os nossos olhos nessa manhã, deixa-nos contemplar a sua glória, a sua beleza. Abra os nossos olhos, porque é essa glória que vai transformar as nossas vidas, Senhor. A tua presença vai transformar as nossas vidas, Senhor. Abra os nossos olhos para ver a sua beleza, Senhor. Queremos te colocar em primeiro lugar, o primeiro mandamento, no lugar devido das nossas vidas, e viver as nossas vidas para a sua glória. Aquele que habita nos céus e que está sentado no trono é digno de tudo.